primeira recordação que eu tenho da bicicleta foi pedalando com meu pai, numa rua bem conhecida aqui de Blumenau, na Alameda. E eu tinha entre uns 5, 6 anos e eu ainda ia naquela cadeirinha que é pendurada atrás do guidão da bike, assim. E ele tinha algo parecido com uma Caloi 10 bem antiga, assim, era uma bike já de estrada. Eu comecei a pedalar efetivamente, assim, com mais seriedade em 2011. Em 2011 eu tive o contato inicial com bicicleta e devido a alguns amigos que me incentivaram a continuar e com essa união que a gente tinha, a gente foi formando um grupo e indo mais longe, buscando mais, se interessando mais pela bicicleta e sempre querendo evoluir, assim, né? A gente começou com as bikes fixas na rua, apenas com passeios pequenos dentro da cidade e depois foi evoluindo rápido para bike de estrada, com marchas e querendo ir mais alto e mais longe. Pedalando eu consigo chegar a locais, às vezes muito mais facilmente que eu iria de carro, por exemplo, né? Dentro da cidade ou até de uma cidade para outra. Eu uso ela muito para o dia a dia, para ir e vir nos locais dentro da cidade, apesar da mobilidade urbana na nossa cidade ser muito precária e ainda é muito perigoso pedalar no meio dos carros, no trânsito, mas isso é uma coisa que eu acho muito prático de se fazer, muito versátil e a bicicleta me possibilita isso. Quando a gente está muito dentro de um carro ou focado para chegar num lugar, a gente perde o caminho até lá e esse caminho até lá conta muito, tem muita história para contar e a gente tem muito a aprender indo até lá. Então eu acho que às vezes eu vou muito para o mesmo lugar, treinar e todo dia o caminho é diferente, né? Porque as pessoas estão andando e a gente tem essa interação com o ambiente, né, à nossa volta. Então sem dúvida aquele sentimento, por mais clichê que seja, é a liberdade, né? De estar livre, de estar num ambiente às vezes longe de casa ou nem muito longe, né? Mas estar se sentindo livre e feliz. Eu e os meus colegas, a gente via que a gente estava muito limitado apenas nas estradas pavimentadas, nas estradas de asfalto. Então a gente saiu da bike de estrada para tentar buscar outros caminhos e às vezes esses outros caminhos eram muito duros, muito difíceis de alcançar só com a bike de estrada, com a road. Então a gente viu uma possibilidade com a bike gravel, de ir mais longe, de explorar novos caminhos. E aqui na nossa região tem muito disso, como tu bem sabe, muitos estradões, estradas de interior. Então foi uma busca, né? E assim surgiu o contato com a bike gravel, né? De uma necessidade de ter essa liberdade e um conforto de explorar as estradas de chão. Desde que aconteceu essa mudança, de que dá para dizer assim que eu estou indo com mais calma, sabe? E eu consigo digamos, aproveitar melhor os passeios de bicicleta e os treinos, sabe? Porque antes eu ia muito rápido e muito focado. Então era assim, era quase que uma cobrança, né, que eu fazia comigo mesmo, de treinar, eu tenho tanto uma hora para voltar, então vou voltar. E agora com a bike gravel eu já penso um pouco diferente. Eu não quero a hora de voltar para casa, eu quero ficar pedalando. Olha, às vezes eu me confundo, né? Dá para dizer que eu me confundo um pouco entre uma e outra, porque como eu optei por pneus mais lisos, porque eu ainda pedalo muito no asfalto, então elas são rígidas iguais, né? E tem diferenças muito sutis, né, na geometria da bike e tal. E eu acho que a grande diferença é o conforto mesmo. Tu vai sentir que a bike gravel é mais confortável que uma bike de estrada. Só que a rigidez ela não deixa para trás, né? Então as duas bikes vão ser rígidas, tu vai conseguir imprimir força e vai ter resultado. E acontece muitas vezes de a gente encontrar pessoal na estrada, né, treinando na estrada ou pedalando com bike de estrada no asfalto e a gente manter junto com eles e às vezes até puxar o pelote, né? Então isso é uma coisa assim que às vezes a gente tinha essa dúvida, mas quando encontra os dois grupos, né, a gente vê que elas estão de igual para igual, né? Então, no asfalto, a gravel sai muito bem. Então, agora eu tenho muito menos gasto. Eu consigo ir para os lugares que eu ia com as bikes que eu tinha, com uma bike só. Então, isso é um benefício muito grande para mim, né? Eu tenho
a opção de ir para um estradão de chão, fazer um treino no asfalto. E eu não preciso escolher antes de ir. Eu pego a bike e vou. Se eu quiser cair no estradão, pedalar pelo interior, eu vou poder fazer isso. Ou às vezes a gente troca a rota, né? Tem uma rota que a galera tá fazendo e tipo, vamos explorar, vamos mais além. Eu consigo ir mais longe. Então eu acho que esse é o maior benefício, né? O custo de manter uma bicicleta só, uma bicicleta boa e ter essa versatilidade. Eu sou uma pessoa que não leva o esporte a sério demais. Então, apesar de treinar, apesar de levar isso como prática esportiva, eu não me cobro a ponto de querer ganhar troféu, de querer chegar em primeiro, ou eu tenho que estar no top 10 do segmento do Strava, sabe? Isso não é o que me guia. O que me guia é eu me manter pedalando, eu me manter ativo, como um cidadão ativo pedalando, né? E ter saúde, porque saúde é qualidade de vida e eu consigo isso em cima de uma bicicleta. Então acho que o gravel tem muito esse sentimento, né? Apesar de que no exterior a gente consegue ver lá grandes provas, né? Até algumas provas já ganhando, outras provas ganhando influência do gravel, né? Provas de estrada querendo um pouquinho dessa alternativa, mas aqui ainda não chegou com toda essa potência assim, né? De ter provas de gravel. Então assim, a gente aproveita essa onda para o quê? Para se divertir, para conhecer pessoas, novos lugares, e com isso surgem os termos, né? Gravel, e às vezes fica meio perdido como pronunciar a palavra, daí já começa a inventar, né? Porque o brasileiro é muito criativo, então a gente começa a inventar, gravelizando, então, vamos gravelizar hoje, sabe? E isso a gente tem que abraçar essas ideias, sabe? E não achar que isso é ruim. A gente tem que abraçar essa ideia, de entender que a gente pode criar algo nosso, né? Então o Brasil tem muito a explorar no gravel. Um dia bom em cima da bike é 100 km. 100 km mais em cima da bike, o cara pode dizer que é um dia muito bom em cima da bike. Tem vezes que eu chego em casa assim, quebrado mesmo, assim, parece que levei uma surra da bike, né, uma surra de mim mesmo, mas contente, feliz, porque é aquela sensação de dever cumprido, dá pra dizer. E eu acho que é isso, assim, uma das coisas que eu mais gosto de frisar é tipo, que tem que ser longo, que tem que ser um pedal que realmente tu desfrute durante muitas horas, assim, né? E isso faz com que tu aprenda muito, né, sobre convivência e o que é realmente conhecer alguém do que passar 4 horas às vezes, né, pedalando com essa pessoa. Acho que esse é um dos melhores coisas o melhor jeito de conhecer alguém hoje em dia, para mim pelo menos, é ficar do lado de uma pessoa pedalando durante 4, 5 horas, que é um momento assim único, né, que tu vai ter, e de conversa, de momentos de dificuldade, às vezes subindo ou descendo, e é uma experiência única. Eu quero manter esse estilo de vida, eu quero continuar pedalando para poder me imaginar, e eu me imagino pedalando com 60, 70 anos. Talvez não na mesma intensidade, mas com a mesma atividade, né? A mesma proatividade que eu tenho agora, de utilizar os espaços que são por nosso de direito, as ruas, e continuar explorando novos ambientes, né? As cicloviagens são algo que eu tenho uma paixão por isso, assim, né? De passar dias e dias fazendo uma coisa que é muito agradável, né? Pedalar, viajar pelos ambientes, viajar pelas cidades, pelos estados, em cima da bicicleta, né? 1, 2 semanas de férias fazendo isso. Às vezes as pessoas não precisam tirar férias para fazer isso, né? Elas apenas vivem assim. E é assim que eu me imagino.